Bom dia, amados. A nossa reflexão dessa manhã encontra-se no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, que é onde a palavra de Deus vem falando conosco da seguinte maneira: certamente nós necessitávamos de um sacerdote assim, puro, santo, separado dos homens e elevado acima dos céus. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre o sacrifício de Jesus, o seu trabalho sacerdotal e a diferença grande entre Jesus e os outros que vieram antes dele. Um texto paralelo a esse a gente vai encontrar lá no Salmo 45, onde em um dos versículos o autor bíblico ele fala conosco que Deus ungiu a Jesus sacerdotalmente falando com óleo de alegria, muito mais do que aos seus companheiros, ou seja, dos outros sacerdotes que foram levantados pelo próprio Deus, porque esses sacerdotes eles tinham que oferecer sacrifício pelo povo, mas também por si. E eles tinham que voltar lá sempre para oferecer, quantas vezes necessário, o sacrifício pelo pecado do homem. E nós sabemos que Jesus, ele foi esse sacerdote perfeito, porque o seu sacrifício foi um sacrifício apenas, e ele próprio ele não tinha pecado. Foi ele próprio o cordeiro que foi entregue em sacrifício, sem pecado, puro, imaculado, para a salvação da humanidade. Quando o autor dos Hebreus ele fala conosco que nós necessitávamos de um sacerdote assim, é porque a nossa salvação dependia de alguém perfeito, de alguém sem pecado, e não tinha ninguém aqui na terra com essas condições. Apenas o Filho do Homem, Jesus, ele reuniu em si essas condições necessárias para que nós pudéssemos sermos salvos, libertos do pecado e estarmos ali reconciliados com Deus e aptos para morar no céu. E é interessante que ele fala de uma forma bem contundente, né? Ele fala dessa grande necessidade que a humanidade tinha de um sacerdote do tipo de Jesus. Né? Ele faz aqui a descrição de algumas qualidades. Ele fala que Jesus era santo, separado, né? Ele era puro, ele não tinha nenhum pecado. Jesus, ele era bastante diferente dos outros homens e algo de especial. Jesus, ele tinha a sua habitação lá no céu. Então a gente percebe que essas qualidades que Jesus reunia em si foram as necessárias para que eu pudesse ser alcançado, para que você também pudesse ser alcançado. E o autor Isaías, quando ele escrevia no capítulo 53, ele dizia que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz para nós paz estava no seu sacrifício, nas suas dores e no seu sofrer. Ou seja, Jesus padeceu tudo, sofreu tudo para interceder por nós. Foi o sacrifício que ele fez por nós. Então, quando a gente viaja para as epístolas de Pedro, uma delas, a gente vê Pedro falando que nós somos a nação santa, o sacerdócio real, nós somos os verdadeiros sacerdotes que hoje estão aqui na terra intercedendo também pelas outras pessoas, pregando o evangelho, falando desse amor, dizendo que a salvação é apenas em Jesus, falando que ele reunia em si as condições necessárias para que pudesse dar vida tanto a mim quanto a você. Eu não participei da vida do Antigo Testamento, mas os relatos que nós temos da vida do Antigo Testamento eram a de que as pessoas aguardavam com ansiedade a chegada da vinda do Messias. E hoje essa realidade ela se faz presente em nossos dias. Nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não mais fisicamente presente, mas ele vive, ele está à direita do Pai e ele intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. Ele ainda está intercedendo pela sua vida, pelo seu coração. Então, nós precisamos nos apropriarmos dessa tão grande salvação que foi oferecida a nós através do sacrifício de Jesus. Que ele possa confortar o seu coração, abençoar a sua vida, dar você certeza de que você foi amparado, você foi recolhido, você foi
amada em tal grau que Deus deu o que ele tinha de melhor, o seu próprio Filho, que se ofereceu para que você pudéssemos termos vida e vida com abundância. Que ele te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.